Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast A Vida é um Processo. O meu nome é Yasmin e estamos aqui para conversar a respeito da vida. Afinal de contas, a vida é um processo, mas não precisa ser vivida sozinha. O episódio de hoje se chama A Importância da Família. Diz na Bíblia, no livro de Gênesis, que Deus criou tudo o que a gente conhece, desde a luz, até os mares, até as plantas, até os animais, tudo. Inclusive o primeiro homem, que foi Adão. Porém, imagina, haviam vários animais com os quais ele teve autorização de Deus, para dominar sobre todos os animais, para dominar sobre tudo o que existia. Então existiam vários animais e tudo mais, porém, imagina que solidão, assim, que coisa triste ser somente o Adão e não ter alguém igual da espécie dele, né? Não ser alguém semelhante a ele, não ter alguém que tivesse uma conexão com ele, que pudesse entender ele de verdade, de igual para igual. Então, no livro de Gênesis, capítulo 2, no versículo 18, diz o seguinte: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Ou seja, ele disse então que faria uma companheira para estar junto com Adão. Sim, a família também é parte do plano de Deus. Veja só o que eu acabei de falar. Ele não só planejou, ele construiu a família. Ele tirou a Eva de Adão. Então, sim, a família é plano essencial de Deus. E tudo a gente pode escolher. Você pode escolher a roupa que você quer usar, você pode escolher algo que você quer ter, você pode escolher os amigos com quem você quer andar, você pode escolher um monte de coisa. Mas a família, você não tem como controlar. Você não controla em que família você nasceu. Então, sendo assim, quem controla a família é Deus. E sim, Deus quis famílias estruturadas, Deus quis famílias que fossem generosas, que fossem lugar de amor, lugar de proteção, lugar de carinho, de acolhimento. Esse era o plano de Deus. Isso, inclusive, é o que está escrito na Bíblia. A Bíblia é basicamente assim, um manual vivo da vida, né? São muitas instruções, muitos ensinamentos lindos de tudo o que é mais puro, o que é mais verdadeiro, puramente sobre o amor. E o que ele queria era puramente o amor familiar, o amor entre as pessoas, né? Claro que sempre amar a Deus acima de todas as coisas. Mas sim, ele também queria que a gente tivesse o amor entre nós. E por que não começar pela nossa família, o lugar de onde a gente veio, aquela que Deus escolheu pra gente, que não foi a gente que escolheu, mas que foi Deus que escolheu pra gente. E então você vai me falar: mas você não conhece a minha família. E aí eu vou te responder: e você acha que a minha família ou que a família de todo mundo é mais fácil? É melhor? Ou é pior? Ou enfim, você acredita naquilo que sempre dizem: a grama do vizinho é bem mais verde? É assim que você pensa? Olha o Instagram. Você vai ver pessoas contando histórias maravilhosas, né? Através das fotos delas, que elas viajam para lugares incríveis, que elas têm uma vida perfeita. Mas se elas têm uma vida perfeita, por que elas não estão mais ocupadas em viver a vida do que fazer propaganda da vida que elas vivem? Então, sim, tem muita gente vendendo aquilo que não tem. Talvez é até um desejo da pessoa de ter aquilo, de querer ter aquilo, mas de fato, não. A pessoa acaba não tendo e acaba criando um mundo de ilusão, um mundo ilusório, e acaba se sentindo bem por achar que os outros acreditam em tudo aquilo que a pessoa conta.
Mas não, você não pode ser inocente a tal ponto de acreditar em tudo o que estão te contando ali, de que vivem, né, os lugares fantásticos e nossa, quanta riqueza. Não fique se iludindo com isso. E ainda que a pessoa tenha, ok, tudo bem, vamos supor que aquela pessoa realmente tem dinheiro, ok. Você não tem que ficar se comparando a sua grama com a grama do seu vizinho, porque cada um tem o seu gramado. Você sabe o que o seu vizinho fez, todas as lutas que ele teve para ter o gramado dele, ou a história dele, ou da família dele? Então, ele também não sabe a sua. De verdade, a gente não sabe muitas das coisas que às vezes a gente queria ter, desejava ter e não tem. Sendo assim, não importa o que você acha da família dos outros, o que você acha disso, daquilo e blá, 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 não importa. A questão é, você tem a sua própria família, entende? Então, se você tem a sua própria família, por que você não experimenta cuidar da sua família? Não experimenta estar presente? Ah, mas nem sempre é muito fácil de lidar com a minha família. Muita coisa não é fácil. E tem muito desafio que, se você passar por ele, você vai descobrir coisas maravilhosas. Você vai se sentir muito bem, porque você acabou superando coisas incríveis e conhecendo coisas que você nem imaginava. Então, às vezes, você pode não estar entendendo, não estar enxergando toda aquela estrutura familiar que você precisa cavar um pouco mais para conhecer, que você precisa se apoiar mais nas pessoas e apoiar elas. E de repente você pode acabar descobrindo coisas incríveis que você não sabia. E você pode acabar descobrindo um amor ainda muito maior do que você imaginava. Ah, mas meu irmão me magoou, a minha mãe me destratava, me batia, o meu pai, ele tinha problemas de bebidas, ou teve dívidas, ou blá, 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 enfim. Sim, eu sei, eu não disse que o mundo era fácil, eu não disse que as coisas eram fáceis. E sim, eu também já tive N questões familiares. Então não, eu sei que não é fácil, mas uma coisa eu tenho aprendido com a minha vida, é que você vai vivendo e você vai entendendo que dói, machuca quando as pessoas que você ama acabam fazendo coisas que te afetam, que acabam doendo. Mas o tempo vai passando e as próprias pessoas da sua família acabam sentindo no coração que deveriam ter agido de uma forma diferente do que aquela que elas agiram. E elas mesmas vão aprendendo, vão mudando. E você também vai descobrindo que as coisas poderiam ser diferentes. E então começa a nascer aquilo que é o mais importante numa família, que é o perdão. Então sim, você tem que se esforçar em perdoar as pessoas, apoiar as pessoas da sua família, entender as pessoas. E poxa vida, quanta coisa boa não pode sair de um perdão, não pode sair de um recomeço. Vocês têm a mesma origem, vocês se conhecem tão bem, então nada mais legal, nada mais edificante do que você dar uma nova chance e você receber uma nova chance. Então sim, a família é responsável também por muitos impactos e muitas das nossas aprendizagens. Tanto do lado da gente acabar passando por muitas questões, muitas experiências, como também para a gente acabar aprendendo com elas e crescendo, porque afinal de contas a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para evoluir, entende? E com certeza a sua família faz parte da sua evolução também. Ah, Yasmin, mas quando eu era pequeno eu fui abandonado pelos meus pais. Bom, eu imagino que isso não deve ter sido muito fácil. Fico feliz que você tenha se esforçado, que você esteja procurando conteúdos que te edificam,
porque você está procurando um pai ainda maior do que toda a família. Você está procurando o seu Pai Celestial, você está procurando a Deus. E pode ter certeza que você está no caminho certo. Isso com certeza é a melhor coisa que você poderia fazer pela sua vida. Continue assim, tá bom? E mesmo que você não tenha sido criado por seus pais, você com certeza teve pessoas que acabaram te criando, acabaram te ajudando. E com o tempo você acabou constituindo a sua própria família. Sim, tem pessoas com as quais você se importa e pessoas que se importam com você. Pode não ser seu pai, sua mãe, pode ser uma avó, pode ser outros parentes, primos, irmãos, como também pode ser pessoas que não eram da sua família, mas passaram a ser, como pais adotivos, como uma família que te adotou. Então sim, você acabou sim ganhando uma família. Com certeza, Deus colocou pessoas do seu caminho para te ajudar, porque Ele também é sua família. Aliás, Ele vem ainda antes de todas as nossas famílias, seja de sangue ou não. Sabendo então que Deus, sim, é nossa família, é o nosso Pai, mas que Ele também quer que a gente aprenda a cultivar o amor com as pessoas que a gente considera como a nossa família, seja de sangue ou não, a gente chega então à conclusão que nós precisamos fazer o nosso melhor, porque sim, porque com certeza isso agrada a Deus. Então, eu gostaria de ler para você um trecho que está escrito na Bíblia, que é bem legal e bem importante para esse assunto que a gente está falando. O trecho é o seguinte: no livro de Marcos, no capítulo 3, versículo 25, diz o seguinte: se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Ou seja, a família é uma força, a família é a sua força também. E quando ela se divide, sim, ela acaba se autodestruindo, porque ao invés das pessoas se ajudarem, elas acabam não se apoiando e acabam deixando cair tudo aquilo que elas estavam construindo, ou então que poderiam construir juntas. Então, ao invés de procurar dividir, pense em somar, pense em fazer a sua parte. O que você pode fazer hoje pelas pessoas da sua família, sejam de sangue ou não? O que você pode fazer sobre a sua família, seja, por exemplo, seu marido, sua esposa? O que você pode fazer pelas pessoas que você se importa? Também fala na Bíblia o seguinte, em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Escute a sua família, tenha um tempo para ouvir, tenha um tempo também para falar, se expresse, mas procure compreender, procure perdoar. Eu sei que não é fácil, mas com o passar do tempo, cada vez você vai entendendo mais, entendendo melhor, assim como seus parentes também, porque todo mundo também está aprendendo, entende? Eles também não sabem tudo sobre a vida, assim como você também não sabe, você também está aprendendo, todos nós estamos aprendendo. Tem um trecho também da Bíblia, em Provérbios, no capítulo 1, versículos 8 e 9. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensino de tua mãe, porque eles serão uma grinalda de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Ou seja, aceite também o que eles têm para te ensinar. Eu sei que às vezes nossos pais nos repreendem, ou as pessoas que nos amam de nossa família, principalmente na nossa adolescência, época que a gente acaba querendo fazer coisa demais, né? Talvez às vezes até coisas que não deveríamos. E
a família acaba orientando a não fazer isso, acaba falando sobre o caminho certo, e você sabe diferenciar também o que é certo e o que não é, porque Deus ensina através da Bíblia, Deus ensina o tempo inteiro pra gente, a gente sabe até dentro da nossa consciência também o que é certo e o que é não. E por muitas vezes a família acaba falando para você não fazer alguma coisa, acaba te ensinando também. Então sim, aceite o que você não sabe, aceite aprender, tenha humildade no seu coração também para aprender com eles e ensinar também aquilo que você tiver aprendido. E o dia que você vier a ter um filho, também tem um provérbio sobre isso. É o capítulo 13, versículo 24. Quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não o ama. Quem o ama de fato não hesita em corrigi-lo. Então, educa o seu filho, mostra o caminho certo para ele, para que ele cresça seguindo o que é certo, buscando o que é certo. E então ele não vai te trazer desgosto, ele vai te trazer alegrias, muita alegria e muita paz também para a sua vida e a da sua família. É a sua parte aprender daqueles que são mais velhos do que você e a sua parte também ensinar para aqueles que são mais novos do que você. E quanto aos maridos e esposas, diz em Efésios capítulo 5, versículo 33, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Então, é dever do marido também proteger a sua esposa, e é dever também da sua esposa honrar o seu marido. Então, perceba por todos os lados, a nossa família, ela é importante. Seja pai, seja mãe, seja marido, seja esposa, seja filhos, seja irmãos. Enfim, a nossa família é preciosa. Depois de Deus, ela é o nosso primeiro ministério. Ela é o primeiro aprendizado da nossa vida. É exatamente aonde a gente tem que atuar com todo o nosso carinho, nosso respeito, nosso amor e nossa paciência. É fácil? Não, não é fácil, mas sim, é edificante, porque eu tenho certeza que quando você faz as pessoas da sua família feliz, você se sente feliz. Ou eu tô falando alguma coisa errada? Pense sobre essas palavras hoje, pense sobre a sua família. E eu queria terminar aqui também falando sobre mais uma passagem da Bíblia. Que seja assim a oração sua e da sua família. Em 1 Coríntios, do capítulo 11, no versículo 26, diz o seguinte: mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Que essas palavras sejam suas e da sua família. Isso é o que eu desejo de todo o meu coração para você. Espero que você tenha gostado do nosso episódio de hoje, que você tenha momentos maravilhosos com a sua família, que você reflita, que encontre caminhos para fortalecer a sua família, fortalecer os seus laços, e desejo muita paz, muitas alegrias para vocês. E gostaria de te convidar para as nossas páginas. Então estamos no YouTube, também estamos no Spotify e no Instagram. Então curta as nossas páginas, nos siga, comente, compartilhe também com as pessoas que são importantes para vocês e nos ajude a fortalecer o nosso trabalho para que essa mensagem sempre chegue para o máximo de pessoas possíveis, podendo também abençoar a vida delas e da família delas também. Que Deus te abençoe sempre. Nos vemos no próximo episódio e eu gostaria de mandar um beijão pro seu coração.